Acordei e a luz brilha na sua testa. O amor invadiu meu coração. Despertei, vi o mundo florescer em minha volta. Todos juntos, de mãos dadas, união. Enxerguei que o inimigo era apenas um espelho e me mostrava o que eu precisava ver para curar, purificar, iluminar meu ser na integração do que precisa transcender. Veio o vento e disse para mim que toda a dor estava dando adeus. Disse também para eu me entregar e não deixar o ego resistir. Ai, gente, bem-vindos, bem-vindas. Eu tô aqui no jardim da minha mãe. Tô essa semana aqui na casa dos meus pais, em Salvador. E eu tava ali, me organizei toda para fazer essa live ali do meu quarto. Mas eu vim aqui fora no jardim da minha mãe. E, gente, eu não resisti. Olha que jardim mais abençoado. Então eu resolvi vir receber Maria Gorjão, querida, aqui nesse jardim da minha mãe, jardim de Dona Alba. Primeiro eu quero saber de vocês se vocês estão me escutando bem, se está tudo ok tecnicamente. Fiquei tão emocionada quando eu cheguei aqui no jardim. Olha só essa mangueira. Eu cresci aqui nesse sítio, né? Eu vim para cá com 9 anos, então há mais de 40 anos meus pais moram aqui. E é um espaço que me traz muita recordação, muito significado, né? Tudo a ver com a constelação familiar. Tá tudo bem, né, Dani? Obrigada. Tá aqui respirando os ares dessa casa onde eu cresci e tendo um pouco essa gratidão, né, para que a gente possa ocupar o nosso lugar e receber a nossa força através do nosso lugar, né, através de uma ordem maior, que a gente possa ter essa humildade de encontrar o nosso lugar e através, com essa força, poder servir na vida, né? Deixa eu ver se a Maria querida já chegou aqui. Tá aqui, amada. Vou te chamar, que eu tô com muita saudade. Muita saudade de encontrar essa mulher tão lúcida. Querida! Olá, boa noite. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Ó, o sol tá se pondo aqui. E aí eu quero te receber aqui no Jardim de Dona Alba, em Salvador. A Maria Gorjão é portuguesa, está lá em Portugal. Então faz de conta que ela criou asas aí, atravessou o Oceano Atlântico e chegou aqui em Salvador, nesse quintal. Então, Maria, deixa eu falar assim rapidamente. A Maria é psicóloga, é facilitadora de constelação familiar, professora também. E ela faz um congresso, é fundadora de um congresso, Consciência Sistêmica, que eu acho tão necessário, assim, porque essa consciência sistêmica
mudou a minha vida quando eu conheci a constelação familiar há mais de 20 anos. Assim, minha vida ampliou muito de consciência e cada vez mais, né? Porque quando eu fiz a formação, aí isso foi ficando cada vez mais sério, né? Porque aí o próprio campo começou a me empurrar mesmo para facilitar a constelação. Eu falei, eita, que esse negócio é sério mesmo. E é muita responsabilidade. Então, quanto mais eu mergulho nessa consciência sistêmica, mais eu aprendo, né? Mas eu aprendo, eu mais encontro o meu lugar e essa humildade necessária para a gente se colocar a serviço. Então, Maria, me fala um pouco sobre esse seu movimento tão fundamental para que a gente possa construir a nossa felicidade, né? E o nosso serviço aqui no mundo. Me fala um pouco aí como é que você está em terras portuguesas, fazendo essa conexão comigo. Muita gratidão por sua generosidade, seu tempo estar aqui nessa conversa, viu? Uhum. Antes de mais, cumprimentá-la, minha querida Ingrid, porque você é uma pessoa que eu acompanho e que eu sigo, e queria lhe dar um grande, grande, grande abraço a partir de Portugal. O mar que não nos separa, mas une-nos, que é um fado português muito bonito, que fala exatamente disso, mas eu gostava de dizer outra coisa ainda para além disso, é que o fundo do mar, a terra é uma só. E, portanto, o nível de separação é apenas um nível aparente. E cumprimentar todas as pessoas presentes, agradecer estarem aqui, agradecer o vosso carinho, a vossa presença, a vossa atenção, e pronto. E depois destes cumprimentos todos, posso começar a falar, sim senhora, no movimento, chama-se Unidos num Só Coração. E o movimento tem exatamente um propósito, o propósito de curar as feridas, os traumas da colonização, do racismo, da escravatura que foram gravados na memória das nossas células, porque todos nós, ou portugueses ou brasileiros, temos completamente a ver com este movimento, porque ou fomos vítimas ou fomos agressores, quer dizer, perpetradores, não é? E, portanto, acabamos por, ao nível do nosso inconsciente familiar e ao nível do inconsciente daquilo que é sermos, no seu caso brasileira e no meu portuguesa, os níveis de lealdade inconsciente, eles não se ficam apenas por aquilo que são os nossos pais. Nós recebemos a vida de pai e de mãe, mas mãe e pai receberam a vida dos avós e por aí adiante. Portanto, nós temos perto de 100 trilhões de células no nosso corpo. Há técnicas, há teorias de medicina que dizem que são 100, outras que são 60, outras que são 40, bem, mas eu prefiro dizer que são trilhões de células no nosso corpo, e desses trilhões de células temos 100 trilhões de átomos. Portanto, e dentro da origem de cada átomo em cada átomo está a origem do Big Bang. Portanto, nós temos toda a história da humanidade dentro de nós. Nós não somos um microcosmos que olhamos para um macrocosmos, nós somos o macrocosmos. E a escala das células do nosso corpo é de uma dimensão tão grande que é maior que o número de estrelas da Via Láctea. E, portanto, a nossa escala interna, em termos de células, é superior à escala com que os astrónomos trabalham. São números que nós não conseguimos sequer contabilizar, nem visualizar, nem conseguir materializar na nossa imaginação. O que é muito importante nós percebermos é que todos nós temos estas memórias dentro de nós, e à medida que vamos nos trabalhando e que vamos mergulhando num processo terapêutico muito profundo, o que vai acontecendo é que outros temas vêm à tona. Eu não vou dizer agora já trabalhei o meu inconsciente pessoal e agora já trabalhei o meu inconsciente familiar e o inconsciente da família mais alargada, agora estou a eliminar. Não é verdade, porque é como se eu tivesse um punhado de terra que eu arranco da terra e fica um buraco. O que vem a seguir, a terra que vem a seguir é uma terra mais rija, até pode ser barro, depois vem pedra, depois vem cristais, depois vem metais pesados. Ou seja, à medida que eu vou entrando num nível cada vez mais profundo da minha existência, num mergulho cada vez mais sistémico e mais profundo daquilo que é a minha noção da minha natureza humana, eu vou percebendo que eu estou em sintonia e que eu estou totalmente conectada com tudo o que existe no universo. E esse tudo implica silêncios, dores, destinos inacabados,
destinos interrompidos, vidas inacabadas, destinos difíceis, abuso de seres humanos sobre outros seres humanos devido a tanta ignorância do passado, a uma cegueira tão grande, onde foram feitas e cometidos atos de uma violência extrema. E essa memória ainda está dentro de nós, ainda está dentro das nossas células. E, portanto, nós acabamos por ser chamados a concluir esses movimentos. Porque da mesma maneira como nós temos, e eu acho que todas as pessoas que nos ouvem de uma maneira ou de outra já têm alguma consciência sistémica, não é? Deixe-me só baixar aqui o som, porque eu tenho aqui mensagens a entrar enquanto falo. Da mesma maneira como nós temos mensagens e questões sistémicas, por exemplo, numa família é fácil das pessoas entenderem que se uma família é um barco e se alguém nessa família é alcoólico, por exemplo, e a família vai ter vergonha dessa pessoa, vai ter tendência para excluir essa pessoa, alguém, por amor, precisa de equilibrar o barco, porque a vida está em permanente mudança e em permanente equilíbrio, só que o equilíbrio é segundo a segundo. Porque o Hellinger dizia bem, o que é perfeito está concluído, só o imperfeito tem futuro. E nesse imperfeito, que somos nós, que estamos vivos, por isso mantemos-nos vivos, porque estamos à procura dessa completude, dessa perfeição, ou dessa voltar a juntar da neutralidade e da unidade, voltarmos à célula principal e à matriz divina, não nos podemos esquecer que nesse processo o equilíbrio é permanente, só que é um equilíbrio com dor. É um equilíbrio, muitas vezes, ao preço de muitas lealdades inconscientes. Então, da mesma maneira como isso acontece na nossa família, onde alguns elementos estão chamados a compensar vidas e destinos mais difíceis e que é muito visível a olho nu, porque nós percebemos as histórias das pessoas e identificamos isso com os destinos das pessoas, também a sociedade, também o passado, também a história vive debaixo das mesmas leis. E nós somos todos chamados, numa fase destas da humanidade, onde dizemos que estamos a mudar de era, estamos a ir para a nova era, estamos a ir para uma era de aquário, uma era de amor, etc. Antes que isso aconteça, há muito trabalho para fazer. Há muito para reparar, há muito para reequilibrar. E quando nós nos damos conta de que, ao nível da nossa família, vamos fazendo e já somos mais conscientes, o que é muito importante é nós nos pomos ao serviço de algo maior, de uma lealdade inconsciente mais profunda, de algo mais coletivo, porque o ser humano precisa de aprender a se doar. O ser humano é o único animal em cima da Terra que não se doa, porque as árvores não pedem oxigênio para elas, a água não bebe da sua própria água, as flores espalham o seu perfume e o seu pólen, e nós tentamos juntar tudo para sermos os homens e as mulheres mais ricos do cemitério. E, portanto, acabamos por viver completamente dissociados das leis da natureza. Então, este projeto é um projeto onde eu chamo e convido todas as pessoas que se sentem identificadas e que sentem que, de alguma maneira, são tocadas através do seu coração por este movimento, que é um movimento de unidos num só coração, voltarmos a unir e percebemos que no fundo do mar a Terra é só uma e que nós fazemos parte todos da mesma Terra, mas que na superfície das águas que distorcem a realidade e que são um mar de emoções muito difíceis de gerir, porque ora está a maré cheia, ora está a maré vazia, ora estão ondas grandes, ora estão ondas pequenas, ou não se vê o fundo do mar, ou o mar está transparente. Esta é a questão emocional das nossas vidas. Então, pronto, eu começo a falar e não me calo, você tem que me interromper. Sim, não, mas maravilhoso. É importantíssimo isso que você está trazendo, Maria, porque, de fato, né, a gente carrega esse fractal do macrocosmos, né? Nós somos fractais, assim, esse grande universo nos habita e é infinito. E é como você falou, cada vez que a gente vai mergulhando, a gente vai descobrindo camadas e camadas, isso não acaba. E o que a gente aprende com as constelações é que a gente tem a memória de todos os lados de uma guerra, né? E essa guerra se perpetua dentro da gente. Então, se a gente não pode fazer nada, né, da pele para fora, ou pode fazer um pouco ali no nosso meio, a gente pode fazer da pele para dentro,
que é harmonizar essas partes, né? O oprimido e o opressor que vive dentro da gente. Então, assim, a gente muitas vezes desperdiça energia com acusação, né? Eu acho que tudo precisa ser visto, precisa ser reverenciado, honrado, né? A gente não, de fato, a gente tem que abrir os olhos, enxergar a nossa história, mas enxergar, reverenciar e fazer o nosso trabalho agora, que é saber que todo esse universo existe dentro da gente, né? E através desse mundo interno eu posso reconciliar, né? Posso encontrar meu tataravô né, explorador, meu tataravô escravo, todos habitam o nosso mundo interno e colocar um, né, perdoando o outro, um reverenciando o outro. Esse universo inteiro está dentro da gente. E aí quando você fala né, da nossa parte, né, na teia da vida, na grande mãe natureza, né, isso é fundamental, assim, qual é o nosso papel enquanto seres humanos, né? Nós somos os únicos animais autoconscientes. E é muito bom te ouvir falar isso, porque assim, hoje em dia eu penso nessas coisas, né, nesse aprofundamento interno o tempo inteiro, né? Eu até acho que mas como animais autoconscientes, somos o único animal que não vive ligado aos ritmos da Terra. Exato, mas por quê? A gente pegou essa possibilidade de escolha e escolheu a desconexão, né? A gente tem escolhido a não consciência, né? Então, assim, a ignorância, porque já teve épocas muito antigas onde a gente estava conectado conscientemente, inclusive com as nossas profundezas, inclusive com uma inteligência humana maior, mais ampla, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento tão desconfortável, né? Tão sofrido, né? As pessoas estão tão sofridas, até porque essa pandemia cortou muito das distrações que a gente tinha, graças a Deus. Então, as pessoas estão tão sofridas que elas estão tendo que olhar para dentro e fazer essa reconciliação. Assim, não dá mais para seguir distraindo o inconsciente e cegas para essa profundeza que nos habita, né? Que é esse mundo interno, o mundo da consciência, essas camadas profundas e todos os seres que nos cercam, né? Para que a gente possa trocar, porque na lei da troca, né? No equilíbrio da troca, o que nós seres humanos estamos dando em troca desse ar que a gente respira, desse alimento que a Mãe Terra nos dá, desse amor, né, incondicional de todos os seres, animais, vegetais. Qual é a nossa troca? Assim, não dá para... mesmo na cadeia alimentar, ou seja, na cadeia dos animais e na cadeia das árvores, primeiro nós não somos da Terra, porque se fôssemos da Terra nós teríamos fixos. As árvores estão fixas, uma alface não se mexe, não é? As árvores também não vão jantar fora umas com as outras. Portanto, todos os animais que se mexem, ou seja, que não estão fixos na terra, nascem de cabeça. Nascemos de cabeça. A primeira coisa que nós damos quando nascemos, quando as coisas correm bem, que é a maior parte das vezes, portanto, o ser humano foi concebido para nascer de cabeça. Então, a primeira coisa que nós damos é o chakra da coroa. A primeira coisa que se vê e que dá a entrada é o chakra da coroa. E esse chakra da coroa, ele vem para dizer: eu vim para a terra conectada com o céu. É a primeira parte do corpo que aparece. E que, quando nós nascemos, está aberto, que é a moleirinha da criança. Só depois é que se fecha, não é? Então, nesse movimento é muito importante nós percebermos que nós somos a relação entre o céu e a terra. Só que nessa relação entre o céu e a terra temos duas inteligências. A inteligência da cabeça e a inteligência do coração. E nós esquecemos por completo, por apego, por necessidade de controle, por muitos motivos, dissociarmos da inteligência do coração. E só a inteligência do coração consegue juntar um paradoxo e dizer que sim,
a um agressor e sim a uma vítima. Porque percebe que acima das nuvens, para lá das formas físicas, há um amor que é único. É a mesma coisa do que eu ver uma grande tempestade e eu perceber que acima das nuvens o sol nasceu e está lá, a brilhar. Mas que baixo, nesta densidade, desta grande tempestade que está nesta cidade, as pessoas estão de portas trancadas, de janelas trancadas, alerta cor laranja, enfim, está uma grande tempestade. Só que o sol continua lá em cima na mesma, a brilhar e o sol nasceu. E o ser humano esquece de respirar a sua sabedoria interior, porque a sabedoria interior sabe, peço desculpa pelo pleonasmo, que o sol está lá e que vai passar a tempestade, mas que faz parte deste processo de contração e expansão. Contração e expansão de todo o meu corpo humano, contração e expansão de todos os meus corpos físico, emocional, mental e espiritual, contração e expansão principalmente de todas as minhas emoções e todas as histórias que eu preciso. Porquê? Que é uma forma, o coração para bater, ele tem que contrair e expandir. Portanto, obviamente, eu tenho momentos de contração e momentos de expansão. Eu não posso estar sempre feliz e contente. Há dias onde é difícil lidar, estar na companhia de mim própria. Então, o tema de fundo é o ser humano quer tudo rápido e não quer passar por ritos iniciáticos, não quer passar por dificuldades, não quer passar... Pela dor, né? Exatamente, pela dor. Pela dor. Só que eu tenho que passar pela dor, só que é uma escolha minha e um livre-arbítrio transformá-la em sofrimento. Isso já é outra coisa. Eu transformo a dor em sofrimento quando eu me apego a ela e passo a viver em função dela. Mas da mesma maneira como, se eu fizesse uma descrição exaustiva do movimento da contração do meu coração para bombear o sangue e para me manter, ou dos meus pulmões, para me manterem a respirar, deve ser duríssimo para aquelas células e para aqueles tecidos estarem permanentemente a contrair e a expandir. E nós, quando a sociedade precisa de pessoas que sejam competentes, que sejam capazes, que sejam constantes, que estejam sempre no seu auge, no seu máximo, e nós não somos assim. Não há nenhum crescimento... Diga. Não, acho que está todo mundo se cansando, né? E percebendo que tem algo que não está bem explicado, né? Esse chamado para correr atrás de alguma coisa lá fora, eu sinto que tem um cansaço geral, graças a Deus, e que as pessoas estão começando a dizer, não, mas espera aí, a vida não pode ser só isso, né? Eu tenho conquistado, né, em vários setores da minha vida e as minhas relações continuam ruins, eu continuo insatisfeita, então para tudo, né? Assim, esse vírus que, lamentavelmente, infelizmente, tem matado tanta gente, nos obrigou a parar. Assim, às vezes eu sinto como uma mãe colocando o filho de castigo e falando, vai, senta aí, para pensar, você está destruindo a casa, você está batendo em todo mundo, destruindo todo mundo. Então, essa coisa da dor, né, de entrar em contato com a dor, a gente vê nas constelações que muitas vezes criam-se nós dentro das relações familiares, né, as relações humanas, porque as pessoas fogem da dor. E a dor faz parte desse processo. Então, eu percebo que o ponto principal disso tudo é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui para me distrair ou para despertar, para evoluir, para expandir minha consciência de quem sou eu, me tornar uma pessoa melhor, um ser humano capaz de amar. Que no fim de tudo, né, Maria, é essa capacidade de sentir até a dor do mundo, a dor do outro, né? E transmutar isso. A vida neste plano só faz sentido e só interessa como veículo de transformação espiritual e de reencontro com o espiritual. E nós, seres humanos, seja ele qual for, de que credo for, não importa nada. Porque numa fase inicial nós precisamos de acreditar na religião, seja ela qual for, porque nós precisamos de pôr um Deus fora de nós, porque estamos desvinculados da nossa natureza divina. Ir à procura e orar a um Deus é importante como uma forma de encontrar esse divino. Depois, a partir de um determinado momento de consciência, há uma transformação. Então o homem está para Deus, assim como eu estou para o meu self, para a minha estrutura divina interna.
E há uma tomada, há um ato iniciático. E o grande ato iniciático é quando eu assumo a responsabilidade de todo o sofrimento que eu sinto. Quando eu assumo a responsabilidade de parar e olhar para aquilo que não flui na minha vida. E eu aí aceito começar a olhar para a sombra. E na sombra eu encontro a luz. Porque a sombra só existe, o buraco da sombra, porque alguma luz se foi embora dali. Portanto, ela não tem existência própria, né? É a ausência de luz. Exatamente, a ausência de luz. Portanto, eu não tenho como resgatar a minha luz sem ir à minha sombra. Por isso é que o movimento todo do universo é um movimento em espiral. É um movimento de contração e de expansão. É um movimento de a concha do Congresso, não é? O logotipo da consciência sistémica, que é exatamente a concha Nautilus, a fórmula de Fibonacci, que tem a ver exatamente com esta progressão da própria vida. Isto é geometria sagrada. Mas parece que a gente volta para o mesmo lugar, mas na verdade essa espiral vai subindo, né? E quando a gente revê uma questão que a gente já visitou, nós estamos transformados. No momento a gente pode dar conta, se a gente não conseguiu dar conta no passado, a gente viveu um amadurecimento, nada foi em vão. E eu acho que é interessante falar, Maria, para as pessoas até, que às vezes isso tudo parece muito complicado, né? Eu, por exemplo, que sou uma atriz, que sempre trabalhei nesse estudo da natureza humana, através de palavras de um roteirista, de um autor, e agora me vejo buscando palavras para falar sobre tudo isso que eu tenho experienciado de corpo e alma. E não é tão fácil, porque assim, eu não trilhei uma carreira, né, de um palavreado para que eu possa transmitir. Mas eu sei que eu trago uma coisa muito preciosa, que é viver isso dentro de mim, na minha carne, na minha alma. E aí tem essa coisa que eu quero trazer para as pessoas, para simplificar um pouco a entrega a esse processo, que é o nosso corpo, né? O nosso corpo é esse portal de presença no agora. É através desse agora que a gente pode transformar as coisas. Eu percebo que uma das fontes de sofrimento é a gente habitar esse passado, né? Ficar ressentindo o passado, ou ansioso na projeção do futuro, de alguma coisa que a gente quer e ainda não tem. Então, assim, falando de uma maneira muito simples, é estar nesse agora, de antena ligada, olhos abertos, né? E deixar esse agora, inclusive, nos conduzir, né? Que é deixar Deus nos conduzir, né? O corpo é o nosso templo sagrado. E como templo sagrado, e nós somos duas mulheres de meia idade, nós já sabemos o quanto não é quando nós queremos, é quando nós podemos. Porque há determinado, se fosse quando nós quiséssemos, já estávamos todos iluminados. Mas não é assim. Portanto, implica trabalho, implica transcender a mente e a matéria, implica olhar para dentro, implica muito trabalho, muita disciplina, muita vontade e muita determinação, constância, que é das coisas mais difíceis da vida, que é manter-me constante, já que a vida é um pulsar de contração e expansão, a constância é o mais difícil de se conseguir, porque é quase que uma lei contra a própria lei da vida. Então, eu costumo dizer que nessa espiral há um ponto, quando a espiral dá a volta, há um ponto de interseção antes dela ir para cima. E eu costumo dizer que esse ponto de interseção é um ponto filosófico, porque é um ponto onde eu fico a fazer rotundas. Não sei se vocês no Brasil têm muitas rotundas ou não, nós em Portugal temos muitas rotundas. Uma rotunda é quando você entra num carro... O retorno. Exatamente, exatamente. Tá. Então há um ponto... Eu digo que aquele ratinho, né, na gaiola, na rodinha ali, ele jura que está correndo quilômetros, mas está correndo, mas não saiu do lugar. Claro, mas nós sabemos o quanto é importante repetir a mesma experiência vezes sem conta, até eu conseguir me amar através dela. Até eu conseguir... Olha, caiu. Caiu aqui. A espiral. Até eu conseguir, o telefone entrou em espiral. Até eu conseguir me amar através da experiência, até eu conseguir olhar para dentro e perceber todos os ângulos e os pontos de vista da mesma experiência. Porque nós somos tão tendenciosos que nós achamos que podemos evoluir e podemos iluminar ou crescer na nossa maturidade e na nossa
expansão espiritual a partir de um único ponto de vista. Isso não é possível, porque a realidade são milhares de pontos de vista. E mais ainda, esses pontos de vista ainda têm uma outra coisa muito importante: eu tenho que lidar com a água, e a água é emoções, e a água não só é um grande condutor, mas também é um grande deturpa, acaba por distorcer a realidade. E todas as pessoas que aqui estão presentes sabem exatamente isto. Quantas vezes é que cada um de nós já teve uma experiência difícil emocional, onde nós criámos uma espécie de um filme, Nossa, de Maria! alta distorção, sofremos imenso e de repente, quando acordamos desse sonho, desse grande sofrimento, dizemos: uau, eu ativei este padrão. E a maior parte dos padrões que nós temos, Ingra, quando você vai olhar para a sua vida biográfica, não há correspondência na sua vida biográfica que justifique a dimensão da sua dor. E eu faço esse convite a todas as pessoas que aqui estão connosco, é um convite terapêutico. Façam esse trabalho convosco, vão dar assim um grande salto de certeza. Escrevam num papel as principais questões que vos incomodam no dia a dia, onde vocês sentem que aquele padrão continua e eu ainda não consegui resolver aquilo, já fiz terapia, já fiz isto e aquilo ainda não consegui. Peguem nesse padrão e ao lado colocam: qual é a sensação principal que eu tenho quando isto acontece? Sinto-me revoltada, sinto-me injustiçada, Qual é a sensação principal? E quando encontramos a sensação principal, vamos olhar para essa sensação e vamos dizer: quem mais se sentia assim? Porque quando eu fixo na sensação, eu estou a lidar com uma base terapêutica essencial, que é a base que passa de vida para vida. Porque eu posso ter tido uma mãe que não teve liberdade de estudar o que ela queria e a minha deram-me toda a liberdade de estudar o que eu quisesse. E eu vou estudar muito, a minha mãe não teve vida própria e eu de repente também não tenho vida própria porque tenho 2 empregos e porque tenho 2 cursos e porque trabalho para compensar a vida da mãe. Mas no fim a sensação é a mesma, a sensação de não ter vida própria. Então, quando nós conseguimos reduzir os nossos conflitos, as nossas dificuldades, as questões que nós temos e os problemas e as dores que nós temos em sensações, nós vamos isolar o que há de mais essencial e a partir desse momento podemos constelar diretamente esse tema e a nossa vida faz assim uma espécie de uma ponta de um novelo que se desemaranhamos todas as amarras que nos prendem ao passado. Ou então, eu ao ter noção dessa sensação, eu vou dizer assim: ok, eu sinto-me rejeitada, por hipótese. E eu tenho noção da dimensão que essa dor tem em mim, como ela determina o meu comportamento e a minha vida no dia a dia. Como eu estou prisioneira e adicta e de alguma maneira essa dor também me põe muito combustível no tanque do meu carro, no tanque do meu corpo, porque eu tenho que desenvolver muitos recursos para lidar com aquilo. E esses recursos também são bons, também são importantes, também transformam a minha vida, também me fazem andar com a vida para a frente. Então, quando eu consigo identificar isso, eu posso dizer assim: objetivamente, na minha biografia concreta, desde que eu nasci até aos meus 50 anos, há factos relevantes que justifiquem a dimensão desta dor? E quando a resposta é não, um bocado exagerada a dor que eu tenho em relação às coisas em concreto. Eu faço isto muitas vezes em terapia, em consulta. Então diga-me, onde é que isto está a relação dessa dimensão toda? E as pessoas ficam sem resposta. Porque, obviamente, que eu escolhi a família onde eu vim nascer, os pais que eu escolhi para mim, estão em sintonia de vibração, estão no mesmo tipo de vibração que eu preciso para recordar o que de essencial eu vim fazer nesta vida. E obviamente que aquilo que são as dores deles, que biologicamente estão marcadas no meu corpo, porque o meu corpo é eles, é a forma que eu tenho, do meu templo sagrado, de não falhar com a aprendizagem. A aprendizagem é exatamente eu poder voltar a ter um terreno fértil, voltar a sentir aquilo que é essencial. E desse essencial ganha uma propulsão, porque é aquilo que eu sinto mais aquilo que eles sentiram. E à primeira vez é como doses homeopáticas, só que eu já tomei muitas doses homeopáticas e não tinha conhecimento. Tomei as doses homeopáticas quando aceitei este corpo desta maneira.
já intrinsecamente marcado e revelado dentro de si algo que é incrível, que é aí que nós temos a nossa maior abundância, Ingra, porque é aí que nós temos o ponto, a possibilidade de, como a ponta do novelo, pegar na coisa certa. E o que é que nós fazemos, seres humanos? Pomos a mão e não queremos ver. Dizemos mal ou dos então nossos a pais. gente coloca a culpa, né? Acusa, né? Que é isso, a gente pega o nosso poder de transformação e transmutação, que o ser humano tem esse poder, né? É o único ser que tem esse poder de transmutar também essa autoconsciência, todas essas emoções, e a gente entrega esse poder para outra pessoa, né? Meu pai é culpado, minha mãe é culpada. Mas você começou essa fala maravilhosa, Maria, falando sobre a capacidade da nossa mente de criar um filme de terror. E eu convido todo mundo a fazer esse estudo fino, porque eu tenho assistido, às vezes, isso acontecer, e é uma loucura. Assim, eu fico, a minha consciência profunda fica assim, só olhando a minha mente elaborar histórias, e ela encontra, faz parte desse mecanismo, encontrar comprovações para as histórias que ela está criando. Porque Claro. tudo pode comprovar aquela versão, né, do que você está vendo. Então, assim, você vai assistindo, quem quiser, faça essa experiência, pare para assistir a mente criar um filme de terror. A vantagem de você poder assistir isso conscientemente é que você não precisa descer ladeira abaixo para acordar desse pesadelo, né? Você falou, opa, peraí, para tudo, né? Deixa eu respirar, deixa eu me conectar aqui com a natureza, com o agora, com esse momento e acordar, né? Porque você está emburacando aí na ilusão, que é o que traz todo o sofrimento. E é muito interessante, Maria, você falar sobre essa busca da gente realmente encontrar o nosso papel aqui, né, na vida, né, na nossa existência. O que é que eu vim aqui fazer? Porque, de fato, né, a gente recebe tudo isso pelo DNA, pela memória celular, pelo campo mórfico que nos rege. Não tem como a gente desconectar de toda a família humana e de Gaia, né, desse planeta, porque toda a história evolutiva também está dentro da gente. Então, não tem como a gente se desconectar, mas localizar esses pontos de interseção, né, essas heranças, para a gente poder atender na medida, né, essa evolução e esse papel de continuidade da nossa família, mas também poder se dar liberdade de fazer coisas novas, né? Claro. De encontrar a nossa frequência, a nossa vibração original, pessoal, para fazer diferente. Então, assim, até a constelação de uma maneira mais séria na minha vida agora, né, tem me trazido muito essa consciência de por que eu me tornei atriz. Olha que louco, porque assim... Claro, todas as profissões têm uma correspondência sistémica. Mas é interessante, porque eu amo ser atriz, mas eu localizei, né, eu tomei consciência que a minha avó, que não se dava, né, essa permissão, porque na época dela era muito mais difícil, ela sempre se fantasiou, sempre colocou máscara e se disfarçou de outra pessoa para brincar com a gente. A gente demorava um tempão para reconhecer que era minha avó. E ela entrou no teatro, na escola de teatro, com 70 anos. Isso eu já atriz, trabalhando em televisão. Com 70 anos ela entrou no teatro. É muito lindo, né? Eu falo, gente, até o amor eu herdei. Né? Então, assim, não é que eu vou fazer alguma coisa obrigada, né? Mas muitas pessoas fazem obrigado e é importante poder se libertar disso também, né? Todas as profissões têm um chamamento sistémico de reparação, de reparar algo profundo do clã. Todas. Então os terapeutas nem se fala. Todas. Todas. Ainda em relação ao sonho, eu gostava de dizer uma frase de mestres sufis que diziam que nós vivemos num sonho do qual despertamos quando morremos. E ter consciência disso é muito importante, porque a cada momento e todos os momentos que eu vivo, estou sempre dentro de um sonho. Só que é um sonho que pode ser um sonho mais cor-de-rosa ou menos cor-de-rosa em função daquilo que eu estou a viver. Mas nós vivemos num sonho do qual despertamos quando morremos, quando voltamos para a consciência.
o facto de termos um corpo e de vivermos na dualidade não nos permite ter acesso a toda a realidade. Não nos permite ver a realidade como ela é. Não temos condições. Portanto, à partida, este lugar de humildade já é muito importante para nós aceitarmos as coisas a partir de um outro lugar e de um outro ponto de vista, onde nessa humildade nos deixamos olhar para as coisas e ficar num silêncio onde as coisas naturalmente se mostram. Porque quando há muita aceleração e há muita arrogância intelectual, ou arrogância ou ignorância espiritual, ou seja, não ter consciência de que tudo aquilo que eu sou se mostra à minha volta sobre a forma de pessoas, de coisas, de situações, de objetos que falam comigo a toda a hora, porque a linguagem é uma linguagem em tudo que se materializa. Eu às vezes faço uma constelação quando alguém me liga online e a pessoa tem atrás um quadro. Olha, você agora tem um quadro. Sim, é do meu pai. E eu às vezes chego ao ponto de fazer uma constelação só por causa do quadro que a pessoa tem atrás. E começa a dizer, e a pessoa diz, mas como é que você está a dizer isso tudo? E você tem um quadro atrás que está a contar esta história. Portanto, nós vivemos num mundo de uma total materialização e tudo é energia. E essa energia ela está disponível para ser interpretada por nós, mas ela só se mostra a partir do momento em que nós aceitemos um olhar de uma humildade e de uma verdade e de uma quietude que permite que essa verdade se comece a expressar, porque senão ela está velada, nós estamos demasiado ocupados com a nossa mente e com os nossos problemas e com as nossas dores e com aquilo que gostaríamos de ter e que não temos, e nem sequer estamos iniciados, exatamente, e nem sequer estamos iniciados como seres humanos, ou seja, seres humanos com uma curta, somos seres espirituais com uma curta experiência humana. E essa tomada de consciência de que somos seres espirituais com uma curta experiência humana e que o que estamos aqui a fazer só faz sentido para a nossa entrega e evolução espiritual, que o nosso corpo é um veículo de transformação e de vida espiritual na Terra, o corpo é exatamente esse veículo de vida espiritual na Terra. Enquanto eu não tiver esta consciência, nem a consciência sistémica eu consigo ter, porque fico presa nas dores da criança que ainda reivindica dos pais o que de essencial não tomou e reivindica dos pais que foi a vida e reivindica dos pais um pouco mais que os pais lhe deram, fazendo desse pouco mais o essencial da sua vida e não tomando o essencial que foi a vida. Portanto, nós, enquanto seres humanos, somos muito pouco justos connosco, muito pouco coerentes na forma como tomamos a vida, porque a possibilidade da vida e o milagre da vida foi-nos dado por mãe e pai. E essa dívida de gratidão é eterna. Eu nunca teria a vida se a minha mãe e o meu pai não tivessem aceito um pacto de amor enorme entre mim e eles, onde desse pacto de amor faz parte no cardápio eles cumprirem determinados papéis e determinadas tarefas que têm um preço, para eles e para mim. E eu muitas vezes, como criança, obviamente me vou fixar, porque ainda sou muito ignorante, vou-me fixar nas birras e nas coisas que eles não deram, e dificilmente uma criança consegue perceber o valor da vida e o valor da oportunidade da vida. Só a partir de uma determinada idade é que nós começamos a perceber isso. Então o Ellinger dizia, termino já só com esta, o Ellinger dizia uma coisa muito bonita, que é: nós aprendemos a ser mães, aprendemos a ser filhos quando somos mães e aprendemos a ser pais quando somos avós. Eu, como já sou avó, digo-lhe claramente que ele tem razão. E ele não tinha filhos. Pois é. Ele não tinha filhos. Mas é tão verdade, que não vale a pena nós queremos perceber as coisas antes de tempo, porque há um tempo, e esse tempo tem a ver com experiência. E essa coisa dos pais, né? Se a gente aprendesse, se a gente entendesse que tudo que eles não nos deram é porque a gente precisa encontrar com a nossa própria capacidade, né? Então, assim, eles são perfeitos para tudo que deram e para tudo que não deram também, né? Porque através do que eu não recebi,
eu posso desenvolver uma potencialidade que é exatamente o que eu vim aqui fazer, né? E é como você falou, a gente fica preso achando que a gente tem que receber tudo. A gente não tem que receber tudo, ao contrário. Quanto menos a gente receber, depois da vida, que é o principal, quanto menos a gente receber, mais a gente se desenvolve, né? Mais a gente pode se potencializar e florescer. Eu achei interessante você falar, Maria, a coisa do quadro, porque o tipo de constelação que eu faço, né, que eu conduzo, é a TSFI, que é a Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa. E é uma constelação até que tem uma cara de xamanismo, porque a gente integra, dependendo da constelação e do caso, a gente integra também os elementos da natureza, né? Porque a gente entende justamente que essa ancestralidade é muito mais antiga do que a nossa linhagem de família, e às vezes a pessoa está precisando olhar, né, para essa integração, né, da terra, da água, do ar, né, do fogo, né, na composição dela, porque ela é filha de uma mãe primordial. Dependendo do caso, isso pode acontecer. E o que a gente observa muito na leitura de campo, quando a gente está fazendo, né, virtual, que a maioria das vezes é virtual, é justamente o que salta aos olhos no ambiente de cada pessoa que está ali representando, né? Os colares, as coisas que a pessoa traz. E é mágico, assim como a vida fala com a gente o tempo inteiro, porque assim, as coisas se revelam, as coisas puxam a nossa atenção. E como a gente está ali com o campo aberto, conduzindo um campo e observando todos os detalhes, a gente enxerga, né? Porque está na presença plena. Então, assim, muitas vezes é mágico, porque às vezes a pessoa está numa luz normal, mas para aquele caso, para aquele campo, para aquela constelação, aquela luz fica enorme para o resto do campo. Ou então a pessoa está num lugar normal, mas para o campo a pessoa está no escuro. Ou seja, o que salta aos olhos por esse veículo, que é das percepções, olha como o nosso corpo é um portal mesmo de trânsito, né? de movimento nesse mundo, nessa dimensão do tempo. Então, quando algo salta aos olhos ou nos emociona, nos toca fisicamente, é porque aquilo quer nos dizer algo, né? Assim, é como se tivesse tudo marcado, e se a gente está com essa sensibilidade à flor da pele, a gente vai perceber o que é preciso perceber naquele momento. Também não é ficar buscando mensagem em tudo que cruza nosso caminho, mas assim, se um animal me incomodou, se uma pessoa me incomodou, se um vento, tudo que é significativo está trazendo uma mensagem, né? Tudo que me toca, de alguma maneira, está trazendo. É mágico. É mágico. É mágico. Porque quando nós temos uma mente quântica e a visão sistémica dá-nos somos iniciados claramente, todas as pessoas têm uma visão quântica e uma consciência sistémica, passaram já por um nível de iniciação para ser humano, no sentido de ver a matéria e o mundo não habitual na forma, porque nós não pensamos no pequenino, nós vemos o grande e entramos e saímos do grande e do pequeno. Eu uma vez fiz uma constelação, lembrei-me agora, quando você estava a falar nisso, fiz uma constelação online a uma senhora quando a câmara ligou, ela entrou, ela tinha um fio, o teto tinha uma lâmpada e o fio da lâmpada não tinha abajur, e então era uma lâmpada só. E a lâmpada estava pendurada, apagada, por cima da cabeça dela. E eu olhei para aquilo, fiquei calada, fiz 2 ou 3 perguntas sobre o masculino, chácara da coroa, e obviamente ela tinha ali uma questão com o masculino, estivemos ali a trabalhar. Então não é que à medida que nós estamos a trabalhar, ela chorou, fizemos uma recuperação da alma, foi uma coisa muito bonita. Então não é que a certa altura o sol passou meia hora, mas foi o suficiente para o sol entrar pela janela adentro. E o corpo dela passou a ter reflexo na parede. Portanto, ela tinha 2 corpos, o corpo que eu via e o corpo que estava refletido na parede. Então, por cima da cabeça dela, refletido na parede, estava um raio de luz.
Ou seja, aquele trabalho que nós tínhamos... E ela não era nada crente, ela era muito desconfiada. O que é ótimo para estas pessoas, porque ela era tão desconfiada que aquilo que eu lhe estava a dizer, de repente acontece de forma natural, com o sol a bater no corpo e a fazer-lhe o sol a bater na parede atrás dela e a fazer assim uma coisa de luz aqui. E eu tirei uma fotografia com o meu telemóvel e depois disse assim, agora vou-lhe pedir um favor, que abra o seu WhatsApp e que veja a fotografia que eu lhe mandei, para ela poder ver na fotografia, no captar daquele movimento. Ela chorava, porque ela não só sentia aquele movimento, como de repente uma pessoa que não é crente apercebe-se que a magia acontece. Ela não tem como negar aquela fotografia. Ela não tem como negar. E a vida é essa magia o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Meu Deus, em todas as constelações acontece uma coisa assim, eu fico muito impressionada, né? Assim, às vezes vem uma informação muito clara e aí eu falo assim, não é possível. Às vezes acabou de acontecer numa outra constelação e aquela informação volta. Eu falo, não vou trazer isso, porque não é possível que essa informação de novo esteja acontecendo. Pois não é que se eu não trago, uma representante traz, claro, sabe? Faz a forma que eu não fiz, traz a palavra que eu não falei. Isso lá no início, né? Agora eu obedeço o campo o tempo inteiro, né? Porque já tem esse estado de confiança. E aí, Maria, acho que é interessante a gente trazer, né, que nessa construção da nossa felicidade, um dos pontos da nossa felicidade e da nossa realização, né, como vida, né? Um dos pontos fundamentais é essa confiança. Porque eu sinto que a não confiança é o que traz desespero, é o que traz sofrimento. Se você percebe que a vida está te dando sinais, inclusive sinais muito bons de para onde você deve ir, e sinais extremamente desagradáveis, né? De pessoas que aparecem, de eventos, de animais desagradáveis. Tudo isso também está querendo dizer algo, assim como os sonhos, né? Como você falou, e eu concordo, a vida é um sonho, né? Eu tenho até questionado as pessoas como é que a gente acorda de um sonho. Sem nada da experiência que a gente teve no sonho. A gente não traz um objeto que a gente sonhou, a gente não traz as pessoas que estavam com a gente no sonho. Mas ficamos mexidos durante o sonho e acordamos. A única coisa que a gente traz do sonho é a experiência. E como é a vida quando a gente morre, faz a passagem? A gente não leva nada daqui. A gente não leva roupa, nem o corpo, nem ninguém que conviveu com a gente. Então, assim, é uma maneira que eu digo, gente, a vida é um sonho. Mas essa coisa da confiança, se você quiser falar, eu acho bem interessante. A questão da confiança, quando nós aceitamos e percebemos da pele para dentro que somos seres espirituais com uma curta experiência terrena, nós começamos a ter outro respeito pelo nosso corpo. E começamos a ter outro respeito por aquilo que o nosso corpo nos pede. E por aquilo que o nosso corpo grita, momento a momento. E a mente duvida, mas o corpo sabe. E há uma força que quando eu duvido, eu costumo dizer que a dúvida é o cancro da mente. Porque nós, quando temos uma dúvida, abandonamos-nos completamente da nossa relação com o céu. E não nos podemos esquecer que a matéria e a grande experiência espiritual que nós todos temos para fazer, há uma experiência de matéria. A matéria é uma cruz. Não tem nada a ver com a cruz católica. É uma cruz. A verticalidade e a horizontalidade. A verticalidade é a minha relação com o céu. A horizontalidade é a minha relação com a terra. Eu não vou, agora sou só um ser divino, só que eu sou matéria e tenho experiência, e sou mãe, sou avó, tenho coisas para fazer, tenho um trabalho, não é? Portanto, nós temos que aprender a relacionar-nos neste plano horizontal, mas não esquecendo nunca que somos inspirados pelo céu, porque somos seres divinos com uma curta experiência terrena. E a maior parte da vida e da sociedade horizontalizou-se, esquecendo e perdeu o contacto. E aqui é uma grande dose de sofrimento, porque nós estamos literalmente desconectados da nossa essência e da verdade. E se houver uma energia que vem do fundo da Terra, e houver muitas placas em cima umas das outras,
a energia para vir até à superfície, ela tem que se dissipar e vai se perder. Quando chegar cá acima é pouca, mas se eu tiver uma racha na Terra, uma falha sísmica, a energia que vem é muito mais forte e ela é direta. Então, quanto mais horizontal eu estou, ou seja, quanto mais ligado aos bens materiais, ao parecer em vez do ser, ao ter em vez do ser, a todas essas questões onde eu me identifico com uma persona, com um ideal de eu que não corresponde ao que é vibrante e que quer se expressar na minha vida através do amor ou através da essência ou através da experiência de ser, eu estou a horizontalizar-me. E a horizontalizar-me, eu estou cada vez mais a dissociar-me e a perder muita energia e muita força em outros programas, onde o foco, nós não temos uma energia limitada. Se eu ponho mais energia no parecer em vez do ser, não vai sobrar muito para eu ser quem sou. Porque todos os meus programas e toda a minha vida é centrada num olhar que não está na questão essencial. Mas eu também posso ter precisado passar por isso para depois me encontrar, porque todos nós passamos por momentos onde às vezes estamos mais superficiais, menos profundos, ou estamos menos, ou seja, não dá para viver sempre da mesma forma. Voltamos outra vez à contração e à expansão. Não dá. Portanto, o que é fundamental é a pessoa perceber que neste projeto divino, onde o meu corpo me serve para o caminho espiritual, onde o meu corpo é o veículo para este caminho espiritual, eu não posso esquecer que também não posso ignorar o próprio corpo. E que a escolha desse corpo me foi dada pelos meus pais e que a escolha do que eles deram e do que eles não deram, principalmente o que eles não deram, também foi escolhido por mim. Porque houve um lugar onde eu sabia exatamente o que eu precisava. Portanto, quando eu digo mal ou aponto para mãe e pai, eu estou a apontar para dentro do meu corpo, porque eu sou eles dentro de mim. Ou seja, estou em autoimunidade. E eu, no limite, estou a dizer que o meu projeto espiritual, aquele que eu sabia e que eu escolhi com total consciência, eu não percebia nada daquilo naquele momento. Quando eu estava num lugar onde o acesso ao amor e o acesso àquilo que era a minha escolha da minha grande aprendizagem neste plano, eu sabia exatamente o que eu precisava. Portanto, estar contra mãe e pai é estar contra eu própria e as escolhas do meu eu superior. É estar contra um projeto espiritual que eu própria escolhi para mim. Porque eu também costumo dizer que a mãe e pai são pais deste corpo, mas não são pais da minha alma. Mas já pais deste corpo são pais de quase tudo o que eu tenho para lidar aqui. Porque no corpo físico temos tanto para fazer, tanto para passar, tanto para transmutar, tanto para ser transcendido através da mente e da matéria, que temos bastantes vidas ainda para lidar com ele, como corpo, antes de acharmos que já podemos ir para outro plano. Sim. E que já estamos desenvolvidos e, enfim. Sabe, eu tenho falado, Maria, isso, assim, gente, a gente falou para a nossa alma, assim, a gente combinou com ela que a gente ia dar conta, né, de viver esse momento, até porque não é um momento assim, não é um momento simples que a gente está vivendo. Meu Deus do céu, assim, a gente acreditou que a gente ia dar conta, né? Imagina quando você decai em vibração e encarna, né? Você vem de uma vibração alta lá do espírito e encarna dentro de um corpo, comprime, condensa energia, porque matéria é isso, é energia condensada. Quando você faz esse esforço de condensar toda uma energia, assim, me vem a imagem de um anjo decaído mesmo. Mas, assim, para viver uma experiência na Terra, e a gente combinou com a gente, né? Eu combinei comigo que eu ia dar conta de tudo isso. Então, assim, eu estou sempre me lembrando desse lugar de dar conta, né? De firmeza mesmo. E quando você faz esse símbolo da cruz, eu tenho me sentido essa cruz ambulante, né? No ótimo sentido desse símbolo. E até para colocar aqui a etimologia da palavra, né? Símbolo é o que une e diábolo é o que separa. Diábolo, símbolo. E o diábolo, o que separa, é o que traz a dúvida. Então, o símbolo seria justamente essa unicidade, né? Essa união interna, essa integração interna. E por que eu me sinto
uma cruz ambulante. Porque nesse processo de observação e firmeza, eu não vou falar resistência, porque não tem a ver com resistência, eu estou aberta para ser atravessada o tempo todo, mas nesse processo de firmeza para sustentar a consciência, eu tenho atravessado sentimentos e situações bem desafiadores, assim, muito desafiadores. Quando eu jogo luz no aspecto sombrio meu Deus, aí segura a onda, Ingra, porque está difícil olhar para esse lado do espelho, mas olha aí, porque confia no processo, né? O que é que eu me digo, assim, basicamente? Confia no processo, continua olhando, vai transmutando dentro do possível, né? Vive esse processo também de uma maneira amorosa, né? Então, assim, eu acho que é preciso esse auto-amor, né? Esse amor próprio na vivência desse processo de transmutação. Então, ok, estou olhando aqui para uma face minha horrível, deixa eu botar amor nisso, deixa eu transmutar isso da maneira mais amorosa possível, né? Porque é aí também que eu sinto que é o nosso plantio de amor, né? Que depois vai ressoar e reverberar para o mundo, vai transcender para as pessoas, é essa maneira, esse aprendizado de como eu trato esses meus aspectos sombrios, né? E se eu consigo tratar amorosamente uma face minha que eu acho horrível, meu Deus, eu vou ter um estado de compreensão e de aceitação desse lado horrível de outras pessoas, porque todos nós carregamos isso, né? Sim, porque eu costumo dar uma frase nos meus cursos que resulta muito bem e resulta também para mim, quando eu estou aflita e sou possuída pela minha sombra também. Que é, eu também sou isto, mas isto não me define por inteiro. E logo à partida, grande parte da energia fica quieta. Há um respirar de alívio da alma. Porque quando eu digo eu também sou isto, eu não estou a lutar contra isso. Eu estou a trazer isso para dentro de mim. E a parte da minha sombra, ela só quer uma coisa, ser vista e amada por mim. Ter lugar. Ser reconhecida. E ser amada, ter um espaço para ser amada e ter lugar. Então, esta frase é uma frase de integração que eu convido todas as pessoas que nos estão a ouvir a escreverem em algum lugar, para quando precisarem irem lá, recorram e usem-na. E vão ver como isso... Eu também sou isto, mas isto não me define por inteiro. Então agora as outras Marias, que não esta, se faz favor, venham todas aqui, olhar, abraçar, tomar, dar amor, carinho e compaixão a esta parte de mim que estou a precisar tanto e estou tão aflita. E em vez de ir para o exterior e começar a irritar-me com alguém para descarregar o mal-estar interno, não é? E depois temos outro problema, que é a culpa que depois geramos porque dissemos coisas que não queríamos, etc, etc, porque não estávamos bem. É esta reintegração do meu ser. E esta reintegração do meu ser é um grande caminho, é o caminho desta vida. Nós estamos aqui para reintegrar o nosso ser. E em relação à matéria, os saberes antigos dizem que a matéria é a mente coagulada, porque todo o universo é mental. E, portanto, quando a mente ela ganha muita... ela é chamada, ela começa a coagular e ela ganha forma. Por isso é que nós dizemos cuidado com os pensamentos, que depois eles acontecem. Eu co-crio a minha vida através dos meus pensamentos. O problema é que eu, sendo um iceberg 97% inconsciente, quem está a co-criar a minha vida é a parte que está debaixo do iceberg, não é a parte que está na superfície. Mas é na mesma essa parte que é criada, ou seja, nós co-criamos tudo, nós somos deuses encarnados. Agora, podemos não achar piada nenhuma àquilo que estamos a co-criar. Então, se não achamos piada ao que estamos a co-criar, nós precisamos de olhar para isso e de assumir esse amor por essa parte de nós que está aflita. E então vamos retirar do exterior muita pressão e vamos encontrar dentro de nós uma quietude e um respirar de alívio, porque essa parte é como uma criança mimada, faz uma birra para chamar a atenção. Ela precisa de ser vista, ela precisa de ter lugar. É interessante você falar isso, Maria, porque eu já tive uma visão desses aspectos que são feios. Eu já tive uma visão como se fossem realmente crianças. Crianças, né, sofridas, né, que estão ainda dentro de mim, né? Assim, são aspectos, né, crianças internas
aspectos da minha criança interna que precisa ser acolhido e que não teve esse acolhimento e que agora a gente pode dar esse acolhimento, né? Eu até vi que algumas pessoas, teve uma pessoa que perguntou qual era a frase, mas várias pessoas Eu já também sou isto, mas responderam. isso não me define por inteiro. A Teresa Pereira já escreveu. Obrigada, Já. Teresa. Gente, mas a vida é um grande laboratório, né, Maria? E eu acho tão bom a gente poder falar sobre isso, né? Que é o que realmente faz sentido na vida, o que realmente dá sentido para a vida, né? Às vezes eu saio semeando, compartilhando, claro, através de um chamado, quando eu sinto, porque muitas vezes também me dá vontade de ficar quieta, eu falo, meu Deus do céu, eu estou sempre compartilhando esse tipo de coisa, né? Dessas experiências que hoje para mim fazem todo sentido, porque eu parei de me distrair, né? Eu continuo amando desfrutar das coisas da vida, né? De tudo que eu faço, inclusive, além, né, dessas ações, desses serviços terapêuticos, todas as outras coisas que eu faço me dão muito prazer, alegria de viver, mas eu tenho sempre esse observador atuando, ativo, né, por trás das coisas e enxergando também esse sagrado das coisas, né? E eu, quando vejo as pessoas anestesiadas com a vida, não percebendo esse significado profundo de tudo que acontece, eu tenho um lado de mim que quer falar, né? Porque também eu não sei onde vai florescer, mas se eu solto as sementes, muitas delas encontram o seu solo. E tem outro lado de meu que fala assim, Ingra, fique quieta, não fale mais nada. Claro. Assim, eu escolhi fazer da minha vida uma vida ao serviço da consciência, ao serviço do Unidos num Só Coração. É uma escolha muito profunda e é a minha vida por inteiro. Neste momento é vivida dessa forma. Tenho as minhas filhas, tenho a minha neta, tenho a minha vida, mas a minha vida pessoal e profissional está junta nesse aspecto, não é? Não há como dissociá-la ou diferenciá-la. Mas às vezes o estar ao serviço é olhar para a pessoa e não dizer nada, não ficar em silêncio e ela sentir-se amada e acolhida no nosso coração, independentemente do que ela faça ou do que ela seja, ou do que ela esteja capaz de ser momento a momento. E isso eu só fui aprendendo com a idade, ainda estou a aprender, mas é como se o facto de eu não querer mudar o outro já cria condições para que o outro queira mudar alguma coisa. Ou seja, eu não o faço por isso, mas a verdade é que ao fazê-lo, resulta nisso. Porque a pessoa, nós não estamos habituados, nós vivemos numa sociedade muito acelerada, onde as pessoas não estão habituadas a sentir um olhar amoroso, um olhar terno, um olhar de compaixão, um olhar de presença, um olhar de agora. Eu às vezes vou ao supermercado e eu faço este exercício a toda a hora quando ando na rua. Ir ao supermercado, ir à caixa e olho para os olhos da pessoa e digo, você hoje está tudo bem? E a pessoa fica, tá, obrigada. E há um sorriso de alma, há um olhar, há um silêncio. Foi vista, né? A pessoa foi vista. Olhos, exatamente, há os olhos que se cruzam e eu olho fixamente para a pessoa, fixamente não no sentido invasivo, mas olho para dentro dela e eu vejo a reação e às vezes, se calhar, aquele momento pode ser o suficiente para mudar o estado de ânimo daquela pessoa ou o dia dela, porque ninguém faz isto hoje em dia. Portanto, nós podemos nos doar permanentemente e todas as pessoas que aqui estão podem fazer isto. Experimentem. Vocês no Brasil acho que ainda é dia, não é? É. Não, já escureceu. Aqui Já em Salvador já escureceu. está, pronto. Sim, mas experimenta fazer isto. Eu vou fazer isto durante uma hora. Vou à rua, vou ao supermercado e vou... Mas temos que estar bem, temos que estar amorosos. Isto não pode ser uma coisa... Porque senão o olhar é tenso. Tem que ser um olhar a partir de dentro. E é maravilhoso como nós temos fome de amor. Nós temos tanta fome de amor. Porque estamos tão dissociados dessa conexão de alma e desse lugar sagrado, desse porto seguro, desse lugar onde
onde o nosso ser repousa, é um grande cansaço a vida que os seres humanos, e que todos nós temos, onde eu me incluo naturalmente, mas e o reconectar é simples, porque não é preciso, porque o amor não escolhe consciências. Se a pessoa está mais consciente, menos consciente, mais desperta, menos desperta, todos temos a mesma necessidade de amor. E todos estamos enganados à procura desse amor fora de nós. E o olhar para alguém e essa pessoa sentir que é vista, é ela que se sente isso dentro dela. Ou seja, como se um fusível voltasse a ser ligado dentro dela. Um interruptor que é ligado. Porque ela sente isso. Então, é um movimento interno. Eu acho que o mais importante como seres humanos é que os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações, o nosso olhar, todo o nosso comportamento seja feito para o empoderamento do outro. Para o respeito pelo outro e o empoderamento do outro. E aí tudo estará bem sempre. E nós estaremos com certeza a fazer um bom caminho connosco, não é? Sim. Essa base, isso que você falou, né, sobre esse coração, né, seriam os corações se comunicando. Essa base amorosa, eu acho que é algo que a gente precisa observar para tudo, né? Muitas vezes a pessoa está num ímpeto de transformação com uma base de ódio. Às vezes, momentaneamente, aquilo é necessário, mas depois essa base precisa ser transformada. E se a gente começa a olhar para dentro, a gente aprende a identificar. Eu me pergunto sempre, esse movimento que eu estou fazendo é numa base de amor ou é numa base de raiva, de vingança? Eu estou sempre me perguntando isso. E essa sugestão que você dá, Maria, né, da gente olhar para as pessoas na rua e falar como se fosse um ser humano, que é algo de grandioso. O ser humano não é qualquer coisinha. Qualquer ser humano né, tem uma palavra que está na moda, centelha divina, então vou usar ela aqui. Mas qualquer ser humano é Deus ali dentro, né? É um co-criador, é algo muito grande, assim, um ser humano. Então, uma outra sugestão para ser somada a essa que você traz, com as pessoas da nossa relação no dia a dia, a gente também buscar essa comunicação com o melhor que essa pessoa tem, não com o pior. Porque muitas vezes, eu também tenho experienciado isso bastante, muitas vezes a pessoa tem características marcantes que são negativas, né? Que todo mundo fala, a pessoa já é famosa por ser complicada. E eu tenho experimentado me relacionar com essa pessoa com a melhor parte dela. Assim, olhar, confiar na pessoa, falar com doçura, como se essa pessoa fosse a pessoa mais legal. E eu sei que dentro dela tem uma pessoa legal, e é isso que você está falando. Eu percebo que esse olhar, considerando o melhor da pessoa, ativa o melhor da pessoa, né? A gente pode realmente falar com esse lado mais consciente, mais luminoso e mais amoroso, que existe dentro de todos. Então, assim, é mais uma vez aquela mágica, né, que a gente está trazendo aqui na nossa conversa. E é isso, assim, um convite para a gente viver essa mágica e esse sagrado e essa grandeza que é a vida, né? Ela não pode virar algo automático. Eu até falei assim que às vezes eu dá vontade de ficar calada, é porque eu tenho transformado o meu dia a dia nesse compartilhar eterno, né, das minhas experiências, justamente por sentir que eu preciso equilibrar um pouco essa troca que eu tenho com a vida. Eu recebo muito da vida, eu me sinto muito abençoada, e como é que eu posso retribuir um pouco toda essa consciência que eu tenho vivido, né? Que não é que minha vida virou um mar de rosas, muito pelo contrário, eu sinto todas as dores que antes eu fugia, mas eu percebo minha alma se alargando, assim, de dentro para fora, né? Então, como é que eu posso compartilhar essa oportunidade de ter acordado nessa existência e não desperdiçar, né? Assim, então, quantas vidas eu vivi, desperdicei e não acordei e não expandi nada? Não sei. E nessa eu estou acordando aos pouquinhos, devagarinho, né? Tropeçando, caindo, levantando. Então, esse compartilhar tem muito a ver com esse desejo de retribuir. E mais uma vez, amiga, eu quero te agradecer sua vinda preciosa, maravilhosa aqui para conversar. Eu é que Fique à agradeço vontade. a oportunidade.
Eu é que agradeço a oportunidade. Nós temos o movimento Unidos num Só Coração, juntamos-nos numa egrégora quinzenalmente para fazer uma meditação para a cura, com o propósito da cura do inconsciente coletivo e dos nossos corações e das células dos nossos corpos. Essa meditação é todos os 15 dias, será este sábado, é sempre aos sábados, e todas as pessoas estão convidadas para entrar. Não há nenhuma conversa, é apenas meditação durante mais ou menos meia hora. Também faço sempre em direto no Instagram, as pessoas que quiserem acompanhar podem fazê-lo. É um convite que eu faço para que todos nós possamos levar a nossa vibração de amor e entrarmos em profunda conexão com este movimento de olhar e de amenizar e de curar e de reconhecer aquilo que dentro das nossas células ainda habita, de dissonância e de dor, como herdeiros de um passado biológico, não é? E emocional que mora dentro de nós. E portanto já fazemos isto há um ano e tal. Até o congresso era semanal, agora é quinzenal, e convido todas as pessoas que queiram participar. É meia hora, de 15 em 15 dias, mas faz muita diferença, porque todos juntos somamos-nos, cooperamos e somos muito mais fortes do que a soma das partes, e isso é o que nós pretendemos com este movimento, que não é um movimento espiritual no sentido, é um movimento muito livre, onde cada um entra presente nesse amor e nesse reconhecimento sistémico, e independentemente das religiões e das crenças de cada um. E, portanto, é um movimento muito livre nesse aspecto. Eu queria também deixar isso claro. Em relação, no fundo, aos nossos propósitos de vida, e para terminar, eu acho que o maior propósito de vida é sermos. Se nós formos quem somos, a vida encarrega-se de nos dar tudo o que é preciso, dentro dessas virtudes, para que as minhas virtudes e as suas e as de todas as pessoas aqui presentes se possam somar, porque nós precisamos mesmo todos uns dos outros, porque não temos todas as mesmas virtudes, e fazemos parte de um puzzle imenso, onde, por mais que falte uma peça, enquanto faltar uma peça o puzzle não está completo. Portanto, precisamos mesmo todos uns dos outros e de nos somarmos, numa era onde temos que deixar de competir e começarmos a unir as mãos, a nos reconhecermos, a nos vermos, a reconhecermos como cada um de nós está no outro, e nesse olhar de amor e de profundidade e de comunhão e de unidade que é o caminho do amor, que não há outro. E pronto, e portanto por aí termino dizendo que eu vejo você no altar do meu coração. Você é uma mulher muito bonita, por dentro e por fora, e agradeço imenso tudo o que você faz através também da sua própria profissão, pelo facto de ser uma figura pública, não é? E agradecer-lhe e honrá-la como mulher, honrá-la como mulher, e agradecer a todas as pessoas presentes que aqui estiveram, o amor e a vibração que eu senti deste lado, que foi muita, ainda sinto, estou a sentir agora, e um grande bem-aja, um grande coração para todos, unidos num só coração. Maria, gratidão pelo seu amor, viu? Te vejo, também te honro imensamente. E é isso, vamos sair dessa ilusão da separação, né? Vamos ser felizes, né? Aceitar o melhor. O que é o melhor? O melhor é Deus. Então vamos aceitar o melhor da vida, né? Criar essa realidade, ter essa realidade. Gratidão, amada. Gratidão a todos e todas que estiveram aqui com a gente nessa roda. Muita emoção mesmo. Muita verdade. Linda. Gratidão, Maria. Até a próxima. Obrigada. Sim, encontramos brevemente. Tá, sábado eu tô lá. Tá bom. Beijo.